bem-vindos ao nosso 6º episódio do nosso Foccast, um podcast exclusivo do Grupo Educacional Oswaldo Cruz. Como sabem, eu sou a Giovana. E eu sou o Irabel. Age um pouquinho diferente aqui com o microfone, né? Mas segue o baile. Hoje nós estamos aqui com as nossas duas feras de economia, os dois Fs, né? João Francisco e o Francisco Carlos. E eles estão aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas de vocês em relação ao curso, em relação à área, né? Então eu gostaria de pedir para que vocês iniciassem se apresentando, falando um pouquinho da carreira de todos de vocês dois. E vamos conversar com o mais jovem, como eles mesmos falaram, né? O professor João Francisco. Falar um pouquinho sobre a sua trajetória, professor. E um tio meu era gerente do Bradesco, de investimento aqui em São Paulo, então eu entrei na FEA, na USP à noite, e já caí no projeto BNDES, né? Então, já caí no primeiro ano de estágio com o engenheiro lá, analisando empresas, indo analisar garantias no Brasil, de mina de carvão, não sei aonde e tal. Aí apareceu na frente Arthur Andersen. Arthur Andersen é uma das grandes falências do mundo, né, por de governança, depois te explica aí. E apareceu Arthur Andersen e eu falei, puxa vida, eu já gostava de inglês por causa do professor, né, o professor importante, lá no ginásio, né. E já conseguia falar alguma coisinha de inglês, então Arthur Andersen, eu falei, é lá que eu vou, né. E ainda eles falavam o seguinte, olha, os melhores aqui vão para Acapulco. Eu falei, já pensou, pô? Aí eu lembrei que do Acapulco o cara pulava de 30 metros de altura, e eu gosto de saltar, né? Eu já saltei de plataforma, 10 metros. Eu gosto. Lembrou do Elvis Presley nos filmes também. Eu lembrei do Acapulco também. E tal, eu falei, puxa vida, eu vou pular daquela pedra, tal, você acredita? Aí eu deixei um belo emprego no Bradesco Investimento, né? Os meus três chefes, os três ficaram vice-presidentes. Eu não vou falar o nome, mas o Tapias virou ministro do Comércio, era o diretor, né? Abaixo dele o Dorival Bianchi, vice-presidente, e o meu chefe. Então eu me vi os três, e eu saí do lugar, né? Falei, se eu tivesse lá, eu seria diretor da Xerox, alguma coisa assim, né? Mas eu saí de lá. E aí acabou, no final do curso, surgiu a oportunidade de fazer mestrado em Economia. Aí fui lá para a FEA, aí fiquei lá 1 ano e meio estudando, e aí sim que você começa a falei, puxa vida, eu vi isso no curso, que eu tinha feito à noite, né? Porque eu fiquei o dia todo lá, né? Aprendendo com os caras da Poli, o pessoal da Poli dando banho na gente lá, o pessoal da com física, certeza. Voltou a fazer, né, mestrado em Economia, e quase matam a gente lá, porque o nível é alto pra caramba, né? E aí foi muito bom, né? E depois eu caí, tinha empregos públicos que eu podia tentar, mas o Unibanco de Investimento tinha a melhor proposta, tal, e tinha gente lá falando inglês. Onde tinha inglês eu gostava. Eu entrava em um monte de gente falando inglês para todo lado. Eu falei, meu negócio é aqui mesmo. Tinha um cara do Banco Mundial meio doido lá. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E aí fiquei 11 anos lá, em várias áreas, mercado de capitais, fiquei 5 anos. Depois, projeto do Banco Mundial com um gringo doido de Harvard, fiquei 1 ano. E projeto de incentivos fiscais, depois a abertura de capital de empresas. E aí depois, por uma questão da vida, saí e apareceu um banco japonês procurando alguém que falasse um pouco de inglês para atuar na área, né? No Brasil, Banco de Tóquio. Aí eu caí no Banco de Tóquio e fui lá, trabalhando lá, e aí depois de 2 anos o pessoal falou, João, a área nacional está no prejuízo, vamos para a área internacional, era o que eu queria. Daí eu fiquei com Londres, Nova York o dia inteiro, e nossa, esse foi o melhor emprego da minha vida, sem querer. E aí tinha empréstimos internacionais, financiamentos, visita para Um dia apareceu um cara lá, né? O John Ward vem aí de Nova York. Eu falei, pô, tá lá. Eu esperava um cara, né, de cabelo preto. Eu vi um cara, né? Um cara, mas assim, cabelo branco, totalmente meio idoso. O John Ward, quer dizer, lá fora o pessoal valoriza mais o conhecimento do que a idade e tal. E eu falei, o que nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos visitar o Banco Central. E eu falei, para quê? Não, nós estamos disputando a administração das reservas do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, se o cara tá louco, né? O cara aqui tá doido. Que coisa, hein? E a gente foi lá várias vezes, disputando essas coisas. E era a época da revolução do mercado de capitais internacional e tal. Então, juntando o que tinha do Unibanco, que eu sabia, com o que tinha, com o que eu aprendi, aí eu comecei a entender como é que fechar o raciocínio, entendeu? Falei, poxa vida, quer dizer que o que tem aqui também tem lá fora. É só escala diferente e tal. Aí você entende como é que funciona o mercado, né? Então, eu acho que a economia, no curso, me deu a visão que eu precisava da teoria. E do trabalho eu consegui fechar as duas coisas. E aí você tem uma posição melhor. Aí tem um caso curioso, que lá na Associação Brasileira do Mercado de Capitais, que eu era analista, o pessoal falava assim, que tanto eu converso com o diretor? Eu falei, o diretor quer falar de economia. Naquela época ninguém entendia nada de macro, o diretor quer falar de economia. Mas foi isso. Então, a economia na minha vida aí acabou me direcionando. E a questão de aula veio da minha mãe, minha mãe era professora e gostava de aluno. Eu falei, acho que eu também gosto de aluno, né? Então eu sempre gostei de aula. E tem causo para contar, hein? Muito causo. Muito causo para contar. O meu caminho é mais tortuoso, não é tão linear quanto o dele, né?
Na verdade, eu comecei fazendo física, né? Eu queria ser físico desde os 7 anos de idade. Aí mais um físico para a sua escola. Tá na escola de físico já, né? Então, mas foi gozado, porque eu tinha 7 anos de idade, eu lembro disso, né? Eu falo que não é normal, mas eu assisti um programa na Rede Globo, entendeu? Isso em 1980, sábado, às 8 horas da manhã, entendeu? Chamado Cosmos, do Carl Sagan. Ah, sim, ótimo, né? Excelente. Pois é, né? Excelente. Mas é engraçado que depois de adulto é que você começa a ver a importância dessas pessoas na sua vida. Isso dá até um tema de debate aqui bem interessante. Claro. Mas eu tinha 6, 7 anos de idade e eu assistia aquele programa escondido, porque estamos falando no início dos anos 80, a criança ainda era criança, né? Então tinha horário para assistir televisão, tudo isso, né? E eu assistia aquele programa que falava de física, matemática, astronomia, muito legal, né? Conhecimento. Eu falei, meu Deus, eu quero ser físico. Deu um estalo. Falei, quero ser físico. Então, assim, a minha vida inteira, a partir dali, era voltada para ser físico. Para ser físico, para ser físico. Eu fiz a minha vida inteira escola pública. A coisa mais engraçada, né, que quando eu estava no colegial, no primeiro ano de colegial, eu já tinha estudado física dos 3 anos. Então, eu dava aula particular no primeiro ano de colegial para o pessoal do 2º e 3º. Né? Era uma coisa assim. E acabei prestando física na Universidade de São Paulo e entrei na USP em bacharelado em física. Aí eu emendei um mestrado em física nuclear de reatores. Bem simples, tranquilo, né? Fiz o mestrado e tudo mais. Não explodiu nada lá? Não, ainda não viro o Hulk quando estou nervoso, né? Entrei em reator nuclear, visitei Angra, né? Mexi com radiação, tudo isso. Aí o que aconteceu? Quando eu terminei o meu mestrado, eu falei, eu entrei na faculdade muito cedo, com 17 anos, me formei com 21, já emendei, então eu falei, puxa, eu queria ganhar dinheiro. E eu era o primeiro na família a ter nível superior. Meu pai não tinha quase instrução nenhuma, minha mãe também não. Então não tinha aquela coisa que eu falo que procuro muito fazer como professor, que é a figura do tutor, de orientar o aluno. Olha, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Que a gente vai meio que orientando, que é muito comum nas universidades americanas, por exemplo. Né? Você ter a figura do professor tutor. E eu não tinha isso, então eu fui ali na base da tentativa e erro. Aí eu falei, quer saber, Dilma, eu vou fazer uma outra faculdade. Prestei vestibular novamente na USP, passei e entrei em economia. Por que eu escolhi economia? Aí que eu falo que não foi linear meu caminho. Porque quando eu estava ali nos anos 90, né, um pouquinho depois do Plano Collor, né, você tinha muito na televisão, ali no horário nobre do jornalismo, o pessoal mostrava Aracruz PN, entendeu? Petrobras ON, MAP, né? Casa Anglo-Brasileira. Oi? Casa Anglo-Brasileira. Casa Anglo-Brasileira, MAP, a falecida. Sharp. E aí eu olhava, Mesbla, e falava, mas o que é esse ON, PN? Porque na verdade era o começo do mercado financeiro realmente aqui no Brasil. Isso mesmo. Você tinha lá nos anos 80, nos anos 70, mas era um clubinho de apostadores, no fundo era isso. Mas você começou a ter um pouquinho mais do mercado. Eu falei, quer saber, Dilma? Eu quero entrar nesse negócio de mercado financeiro. E aí, conversando com outro, falei, acho que a economia tem isso daí. Então eu prestei vestibular e caí meio de paraquedas. Não conhecia administração de empresa, nem contabilidade, né? E caí de paraquedas no curso de economia. Sofri muito. Sendo físico, eu sofri. Por quê? Porque o meu pensamento era muito cartesiano. E eu lembro, nas primeiras aulas, os professores ali falando, não, aqui é a função IS, aqui é a função LN, só fazia um risco assim. E eu falava, pô, mas cadê o domínio? Cadê o contradomínio? Cadê a função de ligação? O que isso quer dizer? Não faz sentido matemático, né? Por causa desse pensamento bem matemático que eu fui treinado. Exato, né? Exato. Mas depois, quando terminei a graduação, né, quando trabalhei no mercado financeiro, né, eu participei da reformulação do
SPB, do Sistema de Pagamentos Brasileiro, lá em 99. Eu sou um dos pais da TED, a Transferência Eletrônica Disponível. Né? O algoritmo que faz o processo de compensação fui eu que modelei ele matematicamente. Nossa! Entendeu? Eu era garotinho, literalmente. Né? E eu fiz esse negócio. Então, foi uma coisa muito interessante. Né? E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado na França, né, em economia, e aí eu comecei a encaixar as coisas que eu aprendi na graduação. Você começa, opa, peraí, agora faz sentido. Sim. Macro, micro, história econômica. Né? Uma das coisas que eu falei, puxa, eu deveria ter estudado mais história econômica, eu achava bobagem. Né? De repente, hoje, quando eu falo, opa, peraí, não, isso faz sentido. É fundamental. Mas é que é a figura do professor. O professor, ele entra e ele fala da disciplina dele muitas vezes, mas ele não linka com as outras disciplinas e ele não vende o peixe. Ó, isso aqui é importante porque encaixa com isso, encaixa com isso, encaixa com isso, você vai precisar disso, para isso e para isso. Se o professor entrasse e pegasse uma crise, por exemplo, crise de 2008, 2009, né, tá certo? E linkasse com os problemas estruturais da economia, com os fluxos de capitais, aí você entenderia porque, né, a importância dos Estados Unidos do resto do mundo, do dólar, etc. Porque fica descolado, né? Então esse é o problema. Você fica descolado ali, você estuda uma coisa só. E aí, tudo bem, né? Fiz doutorado, depois do doutorado fiz em finanças, né? Trabalhei muito tempo no mercado financeiro, fui economista-chefe numa asset aí famosa, em consultorias, fui professor na USP também durante um tempo e acabei voltando agora para Oswaldo Cruz, que foi uma das primeiras faculdades que eu dei aula com 20 e poucos anos de idade, entendeu? Quando eu comecei a fazer o mestrado. Eu cheguei aqui com 26, então estou perto. É isso aí, ó. Foi ontem, estamos começando agora. Bem-vindo de volta. Obrigado. Eu ia fazer, na verdade, eu tenho umas 2 ou 3 perguntas já acumuladas aqui com essa introdução que vocês fizeram, mas eu vou começar com uma polêmica para a gente dar uma aquecida aqui. Eita. Vamos lá. Bom, é inegável que hoje o YouTube está aqui na nossa frente e a gente, inclusive estamos também no YouTube, né? A gente acompanha muito que tem muita gente produzindo muito conteúdo e conteúdos muito estranhos às vezes, né? Do 0 ao milhão, como eu conquistei saindo de uma vida muito difícil, com sempre um texto muito parecido. E eu percebo que tem muita gente hoje que fala assim, quer saber, eu não vou fazer economia, eu vejo esse vídeo no YouTube, eu vou aprender a mexer nisso daqui, vou aprender a quitar meu apartamento em 2 dias. Isso. Tudo bem, né? 2 dias em 3 anos. Em 3 anos. Estou aqui deixando bem na hipérbole mesmo. Mas você percebe que tem isso e muita gente que fala, não vou fazer uma faculdade porque no YouTube eu encontro o que eu preciso e eu vou fazer outra coisa da vida. O meu ponto aqui é, o que a gente pode falar para o pessoal que está escutando a gente sobre esse cenário e como é muito diferente entrar numa graduação de economia versus o que a gente vê no YouTube? Assim, eu acho que a primeira coisa você tem que ter você fazer o cenário. Eu não vou comprar essa bola de ninguém. Para isso que você tem que fazer economia. Eu tenho que saber se taxa de juros subindo, o que vai acontecer quando a taxa de juros sobe ou desce? Quando o governo muda a política cambial, o que vai acontecer? Quando muda o modelo na Argentina, o que vai acontecer? Eu tenho que ter um cenário básico. Aí o sujeito quer me dar as dicas dele, que ele tem relacionamento com as empresas e tal. Eu não posso pedir para ele o cenário dele. Você já está cometendo um erro brutal. Já de partida já... Mas é muito importante a gente falar isso. Você ter uma ideia, os jovens, assim, a gente inclusive do que você quer, e não pedir o conselho. Segunda coisa... você fazer o teu cenário, e a segunda coisa é você ter, por exemplo, segurança, cuidado com o risco, né? Porque o pessoal fala muito em retorno. Não existe isso, não tem almoço de graça, né? There's no free lunch. Então você não pode ficar ludibriado pelo Shangri-La, né? Aí, tá certo? Não, vai dar tudo certo, isso é bobagem. Economia, tem gente que perde, gente que ganha, né? Tá tudo sendo transferido aí. Poucos ganham, muitos perdem. Eles dão o cenário dos poucos que ganham. E aquele bando de gente que perdeu, tá todo mundo em casa quietinho ou morrendo por aí, porque perderam tudo, né? Eu conheço gente que perdeu tudo, perdeu casa, perdeu tudo, desfez casamento, tudo.
né? Por molhar coisas boas. Então, muito cuidado. Eu não vejo, eu sinceramente não vi nada. Volta e meia eu tenho vontade de entrar lá e começar a falar. Né? Certo? Você também, né? Eu fico me segurando, puxa vida, não é possível. Até instituições grandes, não vou falar nome, né? A gente não é ético. Instituições grandes ligadas a corretoras, e a corretora tem liberdade de falar um monte de besteira. Você não pode vender produto assim, né? Eu tenho uma visão um pouco pessimista com relação a isso, né? A gente estava conversando, o YouTube, TikTok, Instagram, tudo isso daí virou terra de ninguém. Como você não tem um filtro, qualquer coisa... Qualquer um enfia, o que qualquer pede. Coisa. Então, o que acontece? Esses tipos de aplicativos deram voz a tudo e a todos. Então, você tem ali aqueles que realmente têm conhecimento, é óbvio, mas também você tem uma massa ali que é totalmente ignara. E como é que você vai separar o joio do trigo? É muito complexo isso. Nesse sentido, o que me chama muito a atenção? Como você não tem punição, eu posso falar o que eu quiser. Quem vai me questionar? Né? Eu já ouvi de muita gente isso. Se você é tão bom assim, por que você não está lá? Por que você não está lá? Né? Porque, mesmo que eu fale o correto, as pessoas não querem ouvir isso. E aí, essa coisa que você falou dos millennials, né? Vamos colocar bem aí aos grupos, né? Esse pessoal nascido dos anos 90 para cá. Eu, por exemplo, nasci analógico e me tornei digital ao longo do tempo. Então eu peguei bem a transição. Né? Já o João, ele nasceu analógico mesmo e foi analógico durante muito tempo. Ele pegou o digital já no final, numa idade maior. Isso. E eu peguei a transição enquanto jovem. E a geração dos milênios já nasceram digitais. O que acontece? Quando um jovem vem e me fala, isso daí eu posso ir aprender alguma coisa, e eu estava numa banca semana passada e eu ouvi de uma jovem falando assim, não, porque eu sou uma pessoa que é fluida, né? Quando ela falou fluida e fazendo assim, eu lembrei do Zygmunt Bauman, né? Ele falando do mundo fluido, não, porque eu consumo a informação, ela é muito rápida, não sei o que eu falei para ela o seguinte, né? Ela veio bancar o advogado do diabo para esses que falam que fazer faculdade é bobagem. Então, mas se você tiver um problema cardíaco sério ou um tumor no cérebro e você precisar fazer uma cirurgia... Vai consultar com quem? Você vai querer esse que viu o TikTok, que viu o YouTube, como fazer cirurgia intracraniana, entendeu? Em 5 passos. Né? Vamos fazer isso? Ou você vai querer um médico, né? Que foi formado ali por uma universidade de primeira linha, com 5 anos em teoria de graduação, mais 3 de residência, né? Mais 5 de especialização, né? Nós estamos falando então aí, não é louco, né? 6 mais 3 são 9, mais 5 são 14. Para falar, agora eu posso dizer que eu sei alguma coisa. Entendeu? E mesmo assim, com 15 anos estudando na minha faculdade, ele fala, não, peraí, ainda tem os medalhões aqui que eu ainda estou abaixo dele. Então ele vai lá e fala, agora aqui você pode operar, aqui eu deixo. Né? Aí depois de uns 20 anos, ou você vai querer esse. Eu vi aqui no TikTok que uma cirurgia intracraniana é rapidinho de fazer. Francisco, mas... E ela falou, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Pode matar a pessoa. Eu estou fazendo uma coisa na área de contabilidade. E se você fizer um balanço errado... Você não pode distribuir bilhões, né? Não. Você não pode mandar ação de 12 para 1, como aconteceu agora. Isso, né? Aí você manda, sei lá, 300 empregados embora, porque a empresa quebrou. De 12 para 1. Quantas dessas pessoas vão morrer? Quantos vão morrer, exatamente. Saiu uma pesquisa recentemente feita pela Harvard Business Review, junto com a Johns Hopkins e uma universidade norueguesa, calculando o QI médio de vários países. Né? Se quem tiver interessado depois, eu mando coisa, vocês deixam lá no link. Calculando o QI médio de várias populações. E aí calcularam, por exemplo, o QI médio de uma pessoa, mais ou menos 100.
Entendeu? Uma pessoa com inteligência normal. Um pouquinho acima da média. Né? Ali acima de 120, 130, nós já estamos falando de pessoas já com QI muito elevado, superdotados, acima de 130 já gênios mesmo, né? Mas aí, por exemplo, fizeram lá da Inglaterra, 98. A média. Estados Unidos, também 98. Japão, 110. Noruega, 110. Tudo nesse mais ou menos isso daí. Brasil. 860. 85. Caramba. Quando nós estamos falando 85 de QI, entendeu? Já estamos falando que o pessoal já está num nível abaixo do normal. Ou seja, já sofre algum problema, entendeu? De capacidade de análise. Só que vocês têm que lembrar que isso é uma normal. Se é uma normal, ele está olhando média é meio. Então você está dizendo que tem 50% abaixo de 85. O que isso significa para nós, enquanto nação? Que nós vamos ter um problema ali na frente de apagão de mão de obra com qualidade, com qualificação. Sim. Ou seja, serão aquelas pessoas que muitas vezes vão chegar ali numa faculdade e é o que você falou, não tem a capacidade de ler um texto, não tem a capacidade de interpretar um texto, não tem a capacidade de fazer uma conta de matemática simples, o que se refletiu no último exame do PISA que saiu agora semana passada. É sempre muito ruim. Né? O Brasil sempre, né, ali na posição 2, no segundo ou terceiro colocado, de trás para frente. Entre 100 e pouco você está em 80. E isso tende a ficar pior, né? Porque a gente tá falando de tecnologia, agora um mundo completamente conectado. As pessoas cada vez mais precisam de pensar menos. Porque você não tem mais que ficar se lembrando. Antes a gente exercitava muito a memória porque você tinha que lembrar de coisas. Hoje você coloca tudo no celular aqui, ele lembra pra você. Então nem exercitar a memória você está mais exercitando. Cálculos, ou mensagens, ou até textos. Hoje você tem inteligências artificiais que fazem tudo isso pra você de uma forma no estalar de dedos, né? Então, esse cenário, como que esses dados vão influenciar na nossa economia, no cenário geral, total mesmo, daqui a alguns anos. Eu nem estou falando de muitos anos, estou falando de 5 a 10 anos, por exemplo. O que acontece hoje é que existe uma demanda de mão de obra, mas você não tem oferta capacitada suficiente. É o que o Brasil está falando. Existem empresas querendo contratar, mas você não tem gente suficiente. E eu não vou falar só de tecnologia, eu acho que é muito importante também valores, tá certo? Então, as pessoas, por entrar nas grandes empresas, elas são escrutinadas de alto a baixo, porque o sujeito não tem 100, 500 pessoas para um lugar, né? Isso. Então, ele vai olhar o melhor dos melhores, tá certo? Vai olhar se o sujeito sabe conversar, entende o que está falando, entende o país, entende a economia, se ele tem uma visão global das coisas, né? Eu vejo o curso de economia como um curso bom para você ter um posicionamento. Assim. Até eu falo para os alunos, quando você vai dialogar com... Você vai ter um upgrade no seu relacionamento. Você não vai mais conversar com o gerente, você vai conversar com a diretoria, né? Acima. Porque você começa a entender de política, por que o Congresso existe, por que, tá certo, o presidente vai lá e apresenta orçamento para o Congresso. Então eu acho que tecnologia é fundamental, mas você precisa de mais coisas. Muitos bons especialistas em tecnologia deram fraudes muito grande, tá certo? Né? Fraude grande. Um erro assim, Parmalat, por aí vai. Então não é só isso, para isso você tem governança e tal. Então eu acho que esse conjunto de valores é fundamental. Na verdade, né, como o professor colocou, nós sofremos hoje, nós temos uma abundância de dados, de informações, é o Big Data. Sim. Mas nós não temos analistas. Interpretação. Deixa eu fazer só um adendo. A gente está, acho que na 4ª entrevista que as pessoas falam a mesma coisa pra gente, que é sobre a análise de informação. Você tem que ler aquilo, a gente está produzindo muito, mas a gente não está sabendo interpretar esses números. Fazer um gráfico, coisa simples. E sabe o que é engraçado? Porque a gente está falando de áreas muito diferentes. Então, agora economia, mas a gente teve isso, tudo bem, contabilidade até tem ali um bracinho que pode ter... A gente teve engenharia química também. Então, assim... A gente percebe que é um déficit de mercado mesmo, né? É um problema estrutural de interpretação. Porque é o seguinte, a inteligência artificial, né, já começa com um erro seguinte, não é inteligência artificial. Né? Inteligência, o que caracteriza a inteligência? A capacidade de abstração. Né? Quando você pensa
nessa questão, o que difere o ser humano de um macaco ou de um corvo. Se você pegar um copo d'água, colocar um negocinho dentro e for lá, entendeu? E botar uma pedrinha e a água sobe e aquilo lá vem, o corvo vai replicar aquilo. Você fala inteligência? O macaco tem capacidade de criar ferramentas. Reflexo, né? Mas o ser humano, ele tem uma capacidade que nenhum outro bicho demonstrou, que é a capacidade de criar matemática. A matemática é uma ferramenta completamente abstrata, ela não existe, você nunca pegou matemática, você não cheira, você não tem gosto, só que ela explica tudo. Sem matemática nós não estaríamos tendo essa apresentação aqui agora, sem matemática não teria também medicina, sem matemática não teria o universo, avião, né? Aquela série do Carl Sagan. Você não teria nada. Isso aí. Então, o que acontece? O ser humano tem essa capacidade de criar algo do nada. A inteligência artificial não. Entendeu? Se eu chegar aqui e perguntar para você, ó, isso daqui pode ser A ou B, você vai virar para mim, olha, Francisco, pode ser A, pode ser B, ou pode não ser nenhuma das coisas. Existe o talvez. Um percentual de cada um. A inteligência artificial é binária. Ela é 0 ou 1, ou é ou não é. Não existe talvez. Com o advento da computação quântica, né, aí nem vamos entrar nessa seara, vou deixar o físico Francisco quietinho, mas ali sim você pode existir o talvez, que é um terceiro estado. Entendeu? Então, talvez surja a inteligência artificial, quando o computador tem a capacidade de entender. No fundo, o que ele faz hoje é olhar um monte de dados, classificar esses dados, observar um padrão que muitas vezes você não consegue observar e dar aquele resultado. Observei esse padrão. Cabe a você, enquanto analista, olhar, peraí, esse padrão faz sentido ou não faz sentido? Quais são as variáveis, entendeu, econômicas que vão explicar esse padrão? Senão você começa a ter o que a gente chama de correlação espúria. Né? Sei lá, eu começo a ver o seguinte, que toda vez que o Corinthians faz gol, o PIB do Brasil cresce. Toda vez que o Corinthians toma gol, o PIB do Brasil cai. Então, o que explica o crescimento crescimento do PIB do Brasil é o saldo de gols do Corinthians. Então, pelo amor de Deus, vamos salvar o Brasil. Vamos salvar o Brasil. Entendeu? Que essa é a questão. Mas você fala, Francisco, mas não tem nada a ver. Pois é, não tem nada a ver. Mas matematicamente você pode ter essa relação. Né? Então, o computador, o que ele vai fazer, as inteligências artificiais? Eles vão estabelecer e vai te dar isso daí. Você fala, não, peraí, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Eu brinco, eu sou muito fã de tracker. Eu sou um tracker fanático, né? De Jornadas Estrelas. E se você observar como é que a inteligência artificial das naves estelares funcionam, que eu falo que seria talvez o ideal, né? Os cientistas lá, os oficiais da frota, eles chegam lá e falam o seguinte, né? Ele observa um fenômeno físico e eles falam, computador, rode o algoritmo, entendeu, tal, correlacione com esse dado, me mostre isso. Aí ele olha, não faz sentido, roda com isso, com isso e com isso. Eu fico pensando que talvez a inteligência artificial, para nós, seja isso. De repente você chega para o computador e fala, computador, pega a série do PIB nominal do Brasil desde 1980 até os dias atuais. Anual. Deflacione pelo IPCA. Projete para os próximos 3 anos usando um Holt Winters. Me mostre os resultados. Se você for fazer isso hoje, usando um R, usando qualquer software estatístico, você vai perder ali pelo menos 2h30 a 3 para levantar os dados, preparar os dados e rodar o modelo. E o rodar o modelo, você vai rodar em 10 segundinhos, vai olhar, falou, pô, eu trabalhei 3 horas para 10 segundinhos de rodar o modelo e fazer a análise. Olha que perda de tempo.
né, para fazer tudo isso. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer isso. Ele vai saber entender o que eu estou pedindo, vai rodar e dar. Eu vou olhar e falar, ah, que interessante, ó, esse modelo aderiu. Não, esse modelo não aderiu. Olha, separa o PIB aqui pelas suas componentes da demanda agregada, entendeu? E projeta um número índice dos últimos 20 anos e coloca num gráfico. Aí você olha e fala, olha, eu estou vendo aqui que você teve uma quebra estrutural aqui em vários setores. Isso te dá dinâmica na análise. Eu vejo a inteligência artificial deste jeito. Como uma ferramenta de auxílio de tempo. E não necessariamente mesmo só de inteligência. Não a inteligência continua sendo nossa. Lá atrás da tela. Ou atrás. Isso. Legal. Continua sendo nossa. O que eu tenho que pedir? Garbage in, garbage out. Né? Lixo entra, lixo sai. Não tem como. Né? Se você também não sabe o que pedir... ele vai dar qualquer coisa. Uma coisa também que as pessoas falam, né? Ah, mas a inteligência artificial vai tirar o emprego, não sei o quê. Há 15 anos atrás, se eu chegasse para vocês e falasse, youtuber vai ser um negócio que vai gerar emprego lá na frente. Digital influencer. Essas coisas. Francisco, o que é isso? Pois é, não existia. Nem sabia. Era o que o Schumpeter falava. Né? Você tem ali uma destruição, mas você tem criação. E nessa criação você tem geração de novos empregos. Né? Então a inteligência artificial ela pode gerar novos empregos, novas demandas, que a gente nem sabe o que é ainda. A grande questão é, tá, e como é que fica eu e o João, né, o Francisco Carlos e o João Francisco, que já somos mais velhinhos, né, com essas novas tecnologias? Né? A gente já não consegue mais acompanhar, é muito rápido. Né? Então, o custo de aprendizagem para nós é muito mais alto. Então, você tem que pensar como é que se dá essa transição. Né? Que aí o Schumpeter olha muito bem isso, né? Dessa questão. Então, é nesse sentido que eu falo que talvez a gente possa pensar, tá, uma parte talvez vai ficar desempregada, mas outros empregos surgirão. Legal. E aí você falou muito dessa troca de grade, dessa mudança, né, da nova era da economia, principalmente aqui dentro. A gente, obviamente, instituições abertas, vestibular aberto, por favor, venham. Aqui estamos esperando vocês. O que muda, o que o estudante vai encontrar de matéria e como a gente agrega isso no mercado, na realidade, sabe? Isso é muito importante para a gente conseguir fazer esse link. Eu acho muito importante você... eu creio que nós vamos ter esse componente, essa carga de modelos, tá certo? Porque isso tem que ser mesmo usado, tá aí, a inteligência está aí, você deve usar, tem que usar, né? Então o aluno vai ser capacitado na medida no máximo que a gente puder a encaixar esses modelos matemáticos, estatísticos, na aplicação, por exemplo, em economia, por exemplo. Quando estudar mercado financeiro, nós vamos tentar colocar essas formas que ele pode agilizar o raciocínio dele para destrinchar melhor a informação. Então, essa noção de retorno risco, liquidez, é certo que hoje os youtubers aí estão detonando, né? Porque nunca falam de quando você compra, quando que você vende, pode comprar ou vender, o risco que você corre. Então, onde for possível, quais são os modelos que vão ser aplicados? O Python, você falou. No Excel, saber fazer um macro no Excel, por exemplo, não é verdade? Não só isso, né? Porque hoje quando você fala, né, nessas aprendizagens de máquina, deep learning, machine learning, redes neurais, né, tudo isso, né, no fundo são modelos que a gente chama de modelos de regressão linear, não linear e não paramétrico. Sim. Entrem no curso de economia, eu vou dar aula para vocês explicar. Tá? É legal. Mas o que acontece? Quando eu fiz o curso de economia lá atrás, o computador ainda era a lenha. Né? Então você tinha softwares ali, mas muito específicos. E a minha monografia de economia, eu fui o primeiro na FEA a usar redes neurais para previsão de Ibovespa. Ninguém sabia o que era isso. Foi engraçado, porque depois, quando eu fiz meu doutorado, e eu fui prestar concurso na USP, eu fui fazer o meu memorial, que é a minha capivara acadêmica.
Aí, fazendo lá a arqueologia das minhas informações, eu vi que a minha monografia foi usada como referência para 3 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado, porque era uma coisa completamente nova na época. Só que hoje não é novo, nós estamos falando de 20 anos para frente. Então, o que acontece? O curso de economia aqui, ele vai ter esse foco mais agora prático. Você vai estudar teoria econômica, as variáveis continuam sendo as mesmas. O homo economus, a racionalidade econômica, existe. Entendeu? Isso existe. No entanto, nós vamos modelar isso a partir de agora com recursos computacionais. Aí sim, vamos usar o que hoje o mercado usa. O que o mercado usa hoje? R e Python. R, para análise e modelagem de grandes bancos de dados. O bom desse software, você não precisa pagar para tê-lo, as bibliotecas são muito boas, são extremamente validadas, e o Python, principalmente para machine learning, deep learning, para aprendizagem profunda. Esse é um curso pragmático mesmo. Olha, eu tenho problemas econômicos, eu tenho problemas de tomar decisão, mercado financeiro é uma parte que a gente tem, mas não só isso, por exemplo, eu estou lá fazendo, por exemplo, uma parte de regulação econômica de mercados, vou trabalhar num CAD. Poxa, eu preciso calcular, por exemplo, uma fronteira estocástica de inovação. Como é que a gente faz isso? Tem softwares hoje que se fazem para isso. Então, a ideia é começar a preparar o aluno para esse mundo. Que legal. E quando você fala de economia, pelo menos na minha cabeça, é a pessoa que vai estudar inflação, deflação, moedas, governo, vai mexer nessa parte da taxa de juros, investimentos, e você está me mostrando um outro lado. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu entrei no Unibanco, o Unibanco sempre foi um dos bancos top de mercado. Hoje o Unibanco Itaú é a mesma coisa. E quando eu entrei naquela área de investimentos, você tinha meia dúzia de caras do ITA, tinha os caras da GV, tinha os caras da USP, e tinha isso é a área de análise de empresas, basicamente lá. E tinha pessoas que se destacavam em outras escolas particulares, tá certo? Bom, e tinha a área de economia, de macroeconomia e área setorial. Eu estava na área setorial. Depois, minha formação de economia. Uma pessoa de engenharia, de administração. Aí me colocaram na área de investimento para analisar ações. Então aí que é interessante. Enquanto que o pessoal da administração projetava fluxo de caixa, projetava os orçamentos, o pessoal de engenharia fazia o software, usava já os softwares lá, e eu analisava a tendência do setor. E é muito interessante também. A tendência setorial, e eu digo, meus acertos eram bons também. Eu analisava de um jeito completamente diferente, com a cabeça do economista. Eu olhava os ciclos econômicos, eu entendia qual é a tendência desse ciclo ir melhor. E esse ciclo sendo melhor, qual é o setor que se destaca dentro do ciclo. Aí eu pegava as melhores empresas que eles falavam para mim. Não, essas empresas, essa sadia melhor, a outra melhor. Então, o economista tem um jeito diferente de analisar as coisas. E é um jeito que não concorre, mas ele se complementa muito bem com a área de exatas da engenharia. Então, eu acho assim, e com a parte de orçamento e fluxo de caixa da administração. Você fecha tudo isso aí num pacote só. Ou seja, o economista deve fazer. Eu faria hoje economia e faria um MBA em administração. E faria um curso um pouco de contabilidade e alguma coisa e essa parte de software. Aí você amarrou tudo. E não só isso, a gente quer colocar isso na graduação, que ela está caminhando para isso. Tanto é que, como o João colocou aqui, olha, no mercado financeiro nós fazemos isso. Hoje o mercado financeiro aqui no Brasil ele se sofisticou muito com a abertura econômica, que começa ali no processo do Plano Real. Começa com o Collor, na verdade, né? O Plano Real acelera. Detonou toda a parte, baixou o protecionismo, dos mercados. Isso, você começa a ter as inovações do mercado financeiro mundial entrando no Brasil. E uma das coisas interessantes que aconteceu aí nos últimos anos é que todas essas pessoas que querem trabalhar para o mercado financeiro, elas têm que ser certificadas. Isso. Assim como, por exemplo, quando você sai num curso de direito, para você exercer a função de advogado, você tem que ter a prova da ordem e ser aprovado na prova da ordem.
Se você quer ir para o mercado financeiro, por exemplo, mesmo trabalhar sei lá, como gerente de banco, você vai ter que ter uma certificação ali, CPA 10, CPA 20. Não, eu quero ser, por exemplo, gestor de um fundo de investimento. Opa, peraí. Então você tem que ir para um nível um pouco mais alto. Você tem que fazer um CGA, você tem que fazer um CFP, entendeu? Um CFA, que é o top do mercado financeiro. Esse CFA é no mundo. Certified Financial. Isso. Aí o que acontece? Nós aqui também, da Oswaldo Cruz, né, pensando nisso, falamos, peraí, vamos colocar isso também aqui dentro. Então a ideia também aqui é que o aluno, ao final, né, de certos módulos, ele já sai habilitado e falou, não, tu tem capacidade plena de ir lá, de fazer a prova e passar e acabou. Você já sai com isso, sai preparado. Não vai precisar fazer um curso lá fora, preparatório. A ideia é, eu vou te agregar também isso. Então, eu quero formar aqui, a gente quer formar aqui um profissional pleno, completo, diferenciado mesmo. Você tem que entender que a tendência de uma empresa no setor para dar crédito, você tem análise isso os bancos têm também. Você tem análise do investimento para ações, quer dizer, você vai analisar as projeções da empresa, a tendência, tudo para ver se ela vai bem ou mal. Se for bem, eu compro, se for mal, eu vendo. Se for bem, eu dou crédito, se for mal, né? Se vai ter capacidade de pagar, eu dou crédito, se não dou crédito. Posso também fazer. Agora, tem a área pessoal também, né? De comportamental e de risco. Tá certo? O economista pode trabalhar praticamente... Setor público, evidentemente, em tudo quanto é lugar. Qualquer lugar. Agora tem essas ideias também mais social, ambiental. Então eu acho que tem muita coisa que está abrindo. Por exemplo, aí, não só da gestão de carteiras, mas a pessoa trabalhar nesse ESG, certificação de social, ambiental, tá certo? A ESG, ESG. Então, o economista ele tem essa visão, ele pode trabalhar em todas as áreas aí. Mesmo com governança, compliance, quer dizer, que as empresas estão implantando também. Tem muitas áreas novas surgindo. Na área de marketing e pricing, né, que é uma área que sempre está cada vez mais procurando. Na verdade, o marketing era da economia. Exatamente. Né? Antes de criar o marketing mesmo, a economia nasceu primeiro. A economia veio, porque na verdade, se você parar para pensar na palavra marketing quer dizer mercado. Quem estuda mercado? O economista. Então, na verdade, quando a gente pensa, né, na onde o economista pode atuar, em qualquer área em que exista tomada de decisões envolvendo o ser humano. Entendeu? Onde o homo economus, ou seja, ele está tomando decisões ali baseadas na sua racionalidade, né, supondo certas restrições, e que ele tem que tomar essas decisões per se, ou que vai afetar outros. Tem um economista ali que pode contribuir, entendeu, com o seu conhecimento. Por quê? Porque a gente estuda essas relações no âmbito microeconômico, no âmbito macroeconômico, hoje em dia também levando em consideração essas questões comportamentais, né, que o Angus Deaton, né, o Amos Tversky, né, e colocaram ali, entendeu, no final dos anos 70, né, criando a economia comportamental. Então, o que acontece nesse caso? O economista ele tem essa capacidade de abstrair e analisar. Outra coisa também, né, quando a gente fala dessa questão que você falou do marketing, né, não só pricing, mas segmentação de mercado. Como é que eu vou segmentar o mercado? Como é que eu vou determinar o preço desse produto? Como é que o ser humano toma decisões ali e tudo mais, né? Nisso eu brinco que eu falo, quando você vê no marketing, se você pegasse aquele seriado Mad Men, né, que é interessantíssimo, né, do ponto de vista sociológico, ele fala como era o mundo corporativo nos anos pós-guerra ali, né, 50, 60, né, um âmbito machista. É interessante, o cara trabalhando, você não vê um computador, você não vê uma tela, você vê ali um telefone, uma maquininha de escrever e uma secretária, né? E você fala, como é que o mundo era antes do computador, né? Mas o que é interessante é que os economistas começaram a entrar nessa área do marketing, e o marketing, o pessoal fala, começou a ficar boring, começou a ficar chato. Porque a gente começou a colocar modelos. Então, isso que é interessante, no fundo. Então, você pode
trabalhar dentro de uma empresa, você pode trabalhar na área do governo, você pode trabalhar no mercado financeiro, você pode trabalhar numa área ambiental, por exemplo, sei lá, você vai construir uma barragem, beleza, você vai construir uma barragem, você fala, legal, a barragem pode dar um problema, quanto você tem que deixar de dinheiro ali para fazer frente a riscos, às incertezas? Um economista pode ajudar a modelar isso daí? Uma gestão de risco. Uma gestão de risco. Ou você vai construir uma ferrovia numa região ali, por exemplo, que é reserva florestal, você pode ter um economista ali para tentar valorar aquilo. Espera aí, eu vou ter problemas aqui ambientais, mas será que os benefícios que eu vou gerar são maiores ou são menores do que a destruição ambiental que vai ser gerada? Essa análise custo-benefício, ela é fundamental. Né? Então, todas essas questões que levam a essa questão de valoração, pode entrar um economista. Por isso que eu falo, e aí é uma coisa interessantíssima também. A ciência econômica é uma das ciências, tirando ali a medicina, né, e a sociologia, é uma das que você tem que mais ler. A quantidade de carga de leitura ali para você assambarcar todo esse tipo de conhecimento, das mais diversas, é muito grande. Que o bater de asas de uma borboleta no Japão traz um furacão para cá. Isso, aí você está falando da teoria do caos, mas se você pensar, por exemplo, né, nessas cadeias globais aí pós-crise do Covid, você está vendo ali realmente, né? Por exemplo, China invade ou não invade Taiwan? Se invadir Taiwan, vamos ter problema. Fornecimento de celular, fornecimento de carro, porque tudo quanto é chip. E semicondutor está lá. Então as empresas já estão falando, para onde eu vou transferir essas cadeias globais de valor? Para onde? Como é que eu vou fazer isso? Você tem questões fiscais, você tem questões logísticas, você tem questões contratuais, você tem questões ambientais, você tem questões de estabilidade de contrato. Tudo isso o economista pode ajudar. E a gente vê isso acontecendo na prática, né? Por exemplo, o azeite agora. O azeite está acontecendo no mercado que está em falta e aumentou muito o preço do azeite. Mas por quê? Porque os grandes fabricantes de azeite, as oliveiras produziram menos por uma questão climática. E aí, por conta disso, reduziram quase em 70% a produção tradicional anual de azeite. E isso influencia aqui, porque o restaurante usa azeite. É oferta e procura. E aí isso influencia, tipo assim, é a parte mais prática para você ver. Se você olhar o que está acontecendo com o mundo passa uma transformação muito grande, né? Em 1750 você tem uma certa curva de temperatura, e isso é uma coisa real. Você tem uma crescente de temperatura muito sensível no dia de hoje com relação a 1750, que foi o começo da Revolução Industrial. Então eu acho que enxergar esse problema de sustentabilidade que o mundo passa, que está gerando esse impacto violento no social, instabilidades. Então isso é uma coisa que a gente frisa bastante nas matérias. E tem mais uma coisa, que o economista tem essa sensibilidade, porque ele consegue relacionar melhor as variáveis. Então, numa empresa, ele enxerga melhor as consequências, está entendendo? De atitudes que a empresa pode tomar na análise de viabilidade. Outro ponto importante, até 1971, você tinha um problema cambial pequeno no mundo, menor, por causa da estabilidade do padrão ouro-dólar. Isso. A partir de 71, se você pega os gráficos, o petróleo, o ouro, eles dão um pulo, um salto, a partir de 71. Então o mundo passa a ser mais incerto a partir de 1971, com uma sucessão de crises. Crise de dívida de países, crise do petróleo, crise dos juros. E na época da crise, o economista ele enxerga um pouco melhor as coisas. Não que ele enxergue tudo, mas ele enxerga um pouquinho melhor para a situação na época das crises. Eu acho que até a demanda cresceu. Porque na estabilidade, a empresa navega sem problema. Mas quando tem muita crise, você precisa de alguém que pense um pouco fora da caixa. Né? Então eu acho que ele tem, assim como, por exemplo, você pega o cara eu trouxe o livro do Musk aqui, eu ganhei do meu genro. Você pega a história do Musk, por exemplo, que é o cara mais rico do mundo hoje, né? 240 bilhões de dólares. O segundo sujeito mais rico trabalha com marca, investe em marcas, né? Ou seja, Vuitton, etc. Esse sujeito ele tem 190 bilhões. Depois vem o pessoal dos 10 mais ricos, aí vem o pessoal da tecnologia, né? O pessoal da Microsoft, da Apple, do Google,
O que o Musk fez? O pai dele era empresário, né? A mãe também é empresária. Ele começou a estudar logo no começo computação. Depois você viu que o livro fala de física, de economia. Ele começou a estudar economia, ele leu a Britânica inteira, né? Começou a entender um pouquinho de economia, isso antes da faculdade. Aí quando chegou na faculdade ele foi para a administração, porque ele fala, para não ser mandado pelos outros, eu fui entender a administração, né? E aí se formou em física também. As áreas que ele conseguiu visualizar pela formação eclética dele, e ele estudou economia sozinho lá atrás, ele acertou nas áreas, por isso que ele é o cara mais rico do mundo. Ele acertou em sustentabilidade, acertou em carro elétrico, ele viu muito antes que todo mundo, né? Carro elétrico, sustentabilidade, né? Transportes, tá certo? E essa parte espacial. Então, e chegar um pouco mais longe é o que todo mundo quer, né? Outra coisa importante é a ética, tá certo? A gente tem que ressaltar que como as empresas ficaram globalizadas, ficaram sem dono, as maiores do mundo, a gestão da empresa ficou separada dos acionistas, né? Aí você tem um problema de governança, de muita gente, muitas fraudes no mundo todo. Até a Volkswagen é conhecida no mundo inteiro, né? Que falsificou software para se dar bem na legislação americana. Os alunos falavam, mas como é que pode? Eu falei, ué, lá na Índia, a Union Carbide, aquele crise de Bhopal, deu um problema climático tremendo, matou muita gente, mas por maximização. Então, essa ideia da maximização, eu já fui favorável hoje, né, para mim, maximizar com sustentabilidade. Não adianta nada, você está procurando maximizar aqui, ensinar, se você não ensinar a ética e não ensinar a sustentabilidade, porque você não vai ter uma sustentabilidade global, ou seja, essa bola não vai subsistir. Cada empresa tem o seu papel. E o economista também tem o seu papel dentro da empresa de olhar as suas atitudes, se são sustentáveis, né? Se são tudo com ética. Então, eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu falo muito disso, né? De você não só fazer o melhor que você pode na parte, em teoria, na tua função, mas faz com ética, faz com valores. Eu gosto do Oswaldo Cruz por causa disso. O Oswaldo Cruz é uma escola que sempre pautou por valores, né? E por ética, então a gente está em casa, né, nesse sentido. Que ótimo, muito bom. Só fazendo um parênteses, né, que ele falou dessa questão do ESG e tudo mais, né, isso daí já é estudado há algum tempo. Se vocês procurarem na internet, procurem lá Stern Review, ou relatório Stern. Sim. O relatório Stern foi feito há 10 anos atrás por um economista chamado Nicholas Stern. Sim. Ele é professor da London School of Economics, entendeu? E ele fez uma análise econômica muito interessante da questão da mudança climática. Independente se foi causado pelo homem ou se é um ciclo natural do planeta, porque a briga está nisso físico, ainda, né, sabe? Se é ou não é ação do homem, o fato ela está acontecendo. Existe. E como a gente faz parte do planeta, seremos afetados. Ponto. Isso é dado. Isso é dado. Então o Nicholas Stern juntou uma equipe muito grande, multidisciplinar, e falou o seguinte: se nós continuarmos num cenário que ele chama BAU, Business as Usual, continua do jeito que está e vamos ver o que acontece. Ele falou, olha, o prejuízo financeiro em relação ao PIB mundial é alguma coisa em torno de mais ou menos 7% do PIB mundial. São trilhões de dólares. 7% do PIB mundial. O PIB mundial é uns 100 tri, não, 7 tri, 10 tri. Aí ele fala o seguinte, beleza. No entanto, se nós tomarmos as medidas adequadas para tentarmos mitigar essa questão da climática, e quando eu falo mitigar é o seguinte, não vamos queimar todos os carros, não é isso, entendeu? Tem que ter racionalidade, você não pode fazer um breakthrough, entendeu? Em termos de tecnologia. Certo, uma coisa erra a outra. Isso não existe, tá? O que acontece? Falou, olha, se você fizer as mudanças adequadas, o custo social disso é apenas 2% do PIB mundial. E ele traçou esse cenário. Um economista, ganhou prêmios, tudo mais. Quase ninguém mais fala do relatório Stern, o Stern Review. Né? Então, já foi feita essas análises, já existe isso. Entendeu? Já existe isso. Com relação ao carro elétrico e tudo mais, eu tenho cá minhas questões com o carro elétrico. Eu falo, olha, carro elétrico é bonitinho na Europa,
Lembrando, novamente, cada mercado, de acordo com as suas condições edafoclimáticas, né? Carro elétrico no Brasil não faz muito sentido. Você tem aqui, entendeu, um transporte carbono negativo, que é o etanol. Você está num ciclo fechado. Só melhora essa questão do etanol. Você põe um etanol híbrido, você vira mais carbono negativo ainda. Então, poxa, com isso você poderia até negociar crédito de carbono no mercado mundial. Que é um ativo que o Brasil tem e não é explorado economicamente. É isso mesmo. Então, você tem questões aí. A grande questão é, tá, e por que não faz? Bem, aí eu costumo dizer, entre a teoria econômica e a realidade, existe uma coisa no meio chamada política. Né? Que tem os seus conflitos de interesse, tem os seus setores, tem a questão ética, que é fundamental, e tudo isso. Tá? Muito bom mesmo. É muito legal a gente conseguir ter essa visão até do onde o estudante, o que ele vai ter, o que ele vai encontrar, onde ele vai poder trabalhar e tudo mais que vai fazer. A gente está chegando no final. Agora a gente tem algumas perguntas muito sérias para serem feitas. Sem que não dá para dormir sem saber. Se você pudesse escolher um animal para representar o curso e a área de economia, qual que seria? É para mim? Dos dois. Eu gosto da águia, que enxerga, está lá em cima e enxerga longe, tá certo? Eu acho que, para mim, essa é a visão do economista, enxergar bem longe com certeza. Muito bom. Tá certo? E você? Poxa, eu vou puxar a sardinha lá pra faculdade que eu fiz, pô. O nosso mascote lá é o canguru, poxa, né? Lá da FEA, né? Você também confiando, lembra? É o canguru. Eu não lembro. O canguru por quê? Porque ele é raçudo, é forte, vai lá, persiste. Que tenha visão como a águia, que seja raçudo como o canguru. Isso, de repente que seja isso, né? Professora, se vocês pudessem ter um superpoder relacionado à economia, qual seria esse superpoder? Eu resolveria todos os problemas dos pobres de uma vez, tá entendendo? Porque, poxa vida, porque o tempo inteiro ficar ouvindo tem 30 milhões de pobres. Eu estou ouvindo o problema do Nordeste desde a faculdade, de 1970. Vamos investir na Sudã. Eu resolveria esses problemas para a gente partir de uma vez para onde tem. Se pudesse. Plim, seja resolvido. Agora vamos para frente, né? Se pudesse. Um superpoder? Superpoder. Eu quero a fortuna do Batman, pô. Pô, do Bruce Wayne. Entendeu? Eu falo que aquele quadrinho do Batman enfrentando o Superman, não o filme, que foi péssimo. Entendeu? Mas tem uma cena lá no quadrinho que eu acho fantástica, né? Pra quem não sabe, eu só tenho 7.000 gibis em casa, então eu gosto um pouquinho. Você pode fazer parceria com meu pai. Meu pai é um dos maiores colecionadores de HQ do Brasil. Ah, é? Olha aí. Então, opa, e é legal. Eu tenho coisas raras lá em casa. O seu pai tem uma fortuna e você não sabe. Aí, ó. Viu? Tá? Duas coisas que é interessante, tá, gente? Pra vocês saberem também. E pra quem for casar, eu recomendo, tá? Não entra no divórcio se for separar. HQ e cartas de Magic. Tá? E cartas de Magic valem uma fortuna e geralmente as pessoas não percebem que no divórcio fica tudo com o homem, com a mulher e ele não vai saber que vale uma fortuna. Mas olha só, brincadeira, mas Magic é verdade mesmo. E HQ também. Mas voltando aqui a questão, né? Até perdi a raciocínio agora. Tava falando do HQ, quando o Batman tá lá com o Superman. E tem uma cena que ele tá com o Superman ajoelhado e o Batman segurando o pescoço dele. Você fala, como, né? Aí ele fala, eu inventei aqui, entendeu? Uma flecha de kryptonita, entendeu? Para acabar com você. Custou alguns bilhões de dólares e um pouco de tempo. Ainda bem que eu tenho os dois de sobra. E eu poderia ter acabado contigo quando eu quisesse. Tanto é que o Superman tem respeito pelo Batman por causa disso. É kryptonita. Mas eu queria a fortuna dele. Tem algum filme ou série que vocês recomendam que aborda a economia de um jeito muito legal, os temas de economia? Vocês lembram de alguma coisa? Eu gosto do Tucker, O Homem e Seu Sonho, né? E o sujeito que quis criar um automóvel novo nos Estados Unidos. Assim. Então ele não mediu os riscos. Mas eu gosto do Tucker, O Homem e Seu Sonho. Olha, tem dois que eu acho que é interessante. Um é a Beautiful Mind, Uma Mente Brilhante, do John Nash. Eu fui aluno do John Nash. Né?
há alguns anos atrás, uns 5 anos antes dele ter morrido no acidente lá. E ele é daquele jeitinho mesmo, figuraça mesmo. Tanto é que eu fui apresentado por um amigo meu, ele falou, Chico, eu vou te apresentar o John Nash. Né, eu parecia tiete, assim, eu tava super nervoso. Ele falou, provavelmente ele vai te oferecer um biscoito, vai te oferecer uma bala, alguma coisa, e você pega e come aquilo na frente dele. Porque realmente ele via coisas que não existiam. Então a maneira empírica dele provar se você existiu ou não, ele te dá alguma comida e você comer. Né? Mas esse filme é muito bonito, que é interessante, né? Como um matemático que desenvolveu a teoria dos jogos, revolucionou a questão da microeconomia, principalmente para a resolução de problemas de monopólio e oligopólio. Né? Então, como você toma decisões em concorrências oligopolísticas, cabe também observar que o Brasil, boa parte dos setores são oligopolizados. Sim. Então, o John Nash é fundamental nesse ponto. É verdade. A própria Lava Jato, né, com aquela questão da delação premiada, é uma derivação do dilema do prisioneiro em cima da microeconomia do John Nash, que foi ele que criou. Então, isso que é interessante. Então, vale muito a pena esse filme. E um outro que é muito legal, que é um documentário que eu acho que deve ter na Netflix ou em alguma dessas daí, que é aquele chamado Jogos Mentais. Os jogos mentais é muito interessante porque boa parte daquelas coisas que ele faz ali de exemplos, ele pega da parte de economia comportamental, tá? Do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, que em 74 fizeram o primeiro artigo, 79 o segundo, falando, né, sobre essa questão de que nós tomamos decisões e que nossas decisões não são tão racionais quanto a gente pensa, né? E ele fala, mas é uma questão biológica. Se não fosse assim, a gente não teria sobrevivido até aqui. Por isso aquele livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. E aqueles jogos mentais tem um monte desses experimentos que você fala, poxa, mas isso aqui é economia. Quando você começa a ver os experimentos que ele faz ali, que é muito interessante. Criando esse ramo novo da economia experimental. Muito bom. Vamos chegar agora para a última pergunta, que é uma pergunta, não ter que entregar um jogo aí pra gente. É mesmo? Interessante. Qual é a sua história mais engraçada dentro da área? Alguma coisa que aconteceu com alguém que vocês lembram que foi engraçado? A gente já teve história de gente pendurada em escada, porque tinha que colocar o cinto de segurança pra ir com calma e colocou um e esqueceu de pegar o outro, ficou pendurado. Já teve computador que contabilizou a placa índice de um crucifixo, entendeu? Eu tenho 2 causos que aconteceram comigo, né? Um na física, que não é o caso, foi engraçado na época, e um na economia. O meu na economia, né, lá em 95, quando eu entrei para fazer economia na FEA, né, eu vim de família extremamente humilde, então vim para estudar em São Paulo, Durango, né? Fui morar no CRUSP e tudo mais. E na época, é o seguinte, a gente tirava xerox do livro na cara dura mesmo, cara de pau. E eu cheguei lá, eu estava tendo introdução à economia com o Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos, vulgo Marcão, que hoje é um amigo meu, foi meu professor, é amigo de 30 e tantos anos. Hoje, né, e ele fala, ô Chicão, mas na época eu era aluno dele, eu xeroquei o livro inteirinho dele. Mas xeroquei o livro inteirinho. Micro e macro? De microeconomia, micro e macro do Sandoval. Hoje o livro dele, inclusive, né, tem dedicatória minha ali, porque eu ajudei, melhorei o livro com o tempo, hoje tá meu nome ali. Mas na época, né, isso lá em 95, eu cheguei lá, professor, eu tô tirando uma dúvida aqui, eu com o xerox do livro inteiro. Ele olhou pro livro, olhou para mim, olhou pro livro, olhou para mim, olhou pro livro, olhou para mim. Você sabe que eu sou autor desse livro, né? Aqueles direitos autorais, né? Aí eu olhei e falei, verdade. Pô, professor, me dá um autógrafo. Aproveitando. Eu virei para ele e falei, pô, professor, me dá um autógrafo. Ele falou, Chicão, você me desarmou de tal maneira naquela lá que eu não tinha o que fazer. E ele assinou o xerox.
Até hoje eu tenho o Xerox original autografado. Eu tenho os livros, participei das edições mais recentes, mas o Xerox autografado, ele fala, não, esse daí eu vou guardar pra prosperidade. Que legal. Entendeu? Essa daí foi assim, mas na caruda. Ah, então me dá um autógrafo. Foi rápido, né, professor? Facilidade. Nossa, que legal. Não, mas eu não pensei, eu nem me caiu a ficha de que Era um Xerox. que eram Xerox com questões de direitos autorais. Eu olhei e falei, é verdade, ele é autor do livro. Pô, me dá um autógrafo. De tiete, de fã. Muito bom. E você, professor? Tem um caso muito estranho, porque nessa ânsia de querer dominar inglês, né, graças a Deus hoje eu sou fluente, e uma vez apareceram na Arthur Anderson e disseram o seguinte, olha, a esposa do presidente vai mudar, o presidente vai mudar para os Estados Unidos. Quem é que fala inglês aqui? Eu falei, pá! Tá. Então você vai lá que ela vai te falar quais os móveis que ela quer colocar no caminhão, quais que ela não quer da casa. Falei, tá bom. E fui lá, só que o inglês dela era pesado. Não sei de onde, que Texas, que inglês que ela tinha. E ela falava, isso vai, isso não vai, isso vai, isso não vai. Eu também meio atordoado ali, tal, e o caminhão entrando, tal. E ela falava assim, isso aqui, isso aqui. Eu falei, isso aqui, seguinte, eu falei, morou? Nunca devia ter feito isso. Ele nunca use o inglês de rua para conversar com alguém. Use o inglês formal, né? E foi aprender isso, essa lição eu aprendi para o resto da minha vida. Porque sem querer eu aprendi uma palavra nova, did you dig it? E isso sacou, né? Você nunca podia falar isso para uma esposa do presidente. Isso foi para a empresa inteira. Fiquei lá, ganhei o filé mignon do ano lá. Então, pelo menos aprendi. Nunca use o inglês, o informal, né? Em qualquer língua, use o formal. Legal. E professores, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma conversa muito legal. A gente ainda se estendeu um pouquinho, mas valeu a pena. Porque realmente foi muito bacana. Quero lembrar que o vestibular está aberto. A gente está esperando vocês aqui, ó, para encontrar esses dois professores. Vão lá, aula, ó. Imagina, se esse pouquinho tempo aqui já deve ser quantidade de conteúdo, imagina no dia a dia. Então, o melhor lugar para você se informar é aqui com a gente, tá? O nosso podcast, ele tá no ar toda terça, quinta e sábado com novos episódios nas plataformas do Spotify, Amazon Music, YouTube e no Deezer, tá? A gente conta com a sua audiência e fica aqui que a gente vai ter muito episódio ainda pela frente.